cumprimentando os nossos estimados participantes desse podcast, os nossos ouvintes. Eu cumprimento também a presidente da Seccional Catarinense da OAB, doutora Cláudia Prudêncio, o presidente da Caixa de Assistência de Advogados, doutor Juliano Mandelli, e a jornalista Juliana Lima. E com muita satisfação registro a presença e agradeço ao doutor Alexandre Cali, delegado de polícia aposentado, e ao doutor Vitor Malheiros, presidente da Comissão de Segurança Pública do Instituto dos Advogados, e ao doutor Gilberto Lopes Teixeira, presidente do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, sempre nos prestigiando com a sua presença nesses nossos podcasts. O assunto de hoje é um assunto por demais importante, que é a segurança pública. Por isso nós trouxemos hoje aqui dois ícones na luta pela segurança do cidadão. E eu peço então ao nosso presidente, doutor Gilberto, faça a apresentação dos nossos convidados. Obrigado, doutor Ricardo. É uma honra. Primeiramente, queria dar uma boa tarde a todos os nossos ouvintes, aos telespectadores que nos assistem, renovar a nossa gratidão a esta parceria que tem dado certo, a Caixa de Assistência e a própria OAB Catarinense, na pessoa do doutor Juliano e da doutora Cláudia, e dizer que para mim é uma tarde especial. Primeiro, porque nós temos aqui membros do Instituto dos Advogados que, pelas suas expertise, poderão, na tarde de hoje, falar um pouco de um tema que afeta todos nós, independente de classe social, independente de região, de credo. Falar de segurança pública é falar de cidadania. Temos aqui alguém que, nos últimos 32 anos, apenas 32 anos, o doutor Alexandre Cali, delegado de polícia aposentado, surfista nas horas vagas, lutador de jiu-jitsu, mestre, fez o seu mestrado, tem agora dedicado parte dos seus estudos na investigação defensiva. Temos aqui também o nosso jovem presidente Vitor Malheiros, que juntamente com a diretoria e os demais presidentes de comissões tem feito um trabalho muito interessante na sua comissão, e também foi a iniciativa da sua comissão para que a gente pudesse hoje falar um pouquinho de segurança pública, como anda a segurança pública em nosso Estado, como anda a segurança pública no Brasil e no mundo. Então, mais uma vez, quero agradecer a presença, e aqui vou usar do formalismo do Dr. Cali e do Dr. Malheiros, para que a gente possa refletir e trazer temas que são caros à sociedade catarinense. Doutor Alexandre, antes de responder a qualquer pergunta minha, nós temos aqui uma tradição que o doutor Ricardo abre os trabalhos com uma pergunta que surpreende a todos. Doutor Ricardo, funciona. Na realidade, a intenção é, pelo clima descontraído, criar também uma intimidade para os nossos ouvintes telespectadores, né? Então, eu pergunto aos nossos convidados ilustres. Doutor Alexandre, quem é Alexandre Cali? Sob a ótica de Alexandre Cali. Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar o doutor Gilberto e extensivo a todos os presentes aqui, o doutor Ricardo, o doutor Malheiros, a imprensa. É uma oportunidade ímpar estar aqui. Eu gostaria de começar, antes de responder quem é Alexandre Cali, a oportunidade e a honra que eu tive de ser convidado para ser membro do DIASC, sendo apenas bacharel em Direito e não sendo um advogado militante. Eu era delegado de polícia. Então, achei de um pluralismo excepcional o IASC e convidar. Eu estava conversando até com o Dr. Malheiros há pouco tempo, ele concorda comigo, foi muito brilhante na colocação dele, em diversos segmentos da sociedade, participar das prerrogativas, dos direitos do cidadão. A cidadania efetivamente aplicada. E quem que é o Alexandre Cali, na minha ótica, né? Bom, é uma pessoa que sempre teve interesse em ajudar as pessoas. Na atividade da Polícia Judiciária como servidor público, o nome já diz, você é servir o público. Você tem que servir a qualquer um, independente do extrato social que ele pertence. E depois, quando eu fiz essa virada de chave, me aposentei, saí dos quadros da Polícia Civil, eu fui para a iniciativa privada na qualidade de advogado, já tinha meu AB do Rio de Janeiro, já tinha trabalhado antes de ser policial, fui 2 anos policial também no Rio de Janeiro e 30 aqui.
E com isso eu falei, vou continuar ajudando as pessoas, vou continuar ajudando aos demais advogados, aos demais colegas, naquilo que eu apliquei na minha vida, na prática, durante 32 anos na qualidade de delegado de polícia, ajudar na investigação defensiva, o Instituto Recente Novo, né? E o qual eu tive também a honra de participar de um curso aqui dentro da OAB, me inscrevi e fiz um excelente curso de investigação defensiva, que é uma coisa nova que deve ser discutida. E o mais importante de tudo aqui é o debate, é a reflexão, é a troca de informações, é a cidadania, é participar ativamente da sociedade. E o doutor Gilberto é uma pessoa, o doutor Ricardo também, brilhante em sempre estar atuando junto com a sociedade, porque as instituições não podem se afastar dela, porque a ela pertence. Doutor Vitor Malheiros, quem é Vitor Malheiros? Conte-nos. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade de estar aqui. É uma satisfação ser membro do IASC e eu sou muito grato a esse órgão, porque me recebeu muito bem em seus quadros. E aos nossos ouvintes eu digo um boa noite, um boa tarde, um bom dia, a depender do horário em que nos ouvirão, né? E respondendo à pergunta feita pelo nosso comendador, eu digo que Vitor Malheiros é um defensor dos agentes da segurança pública. Isso no âmbito mais profissional, e no âmbito pessoal, o marido da Liliane, um praticante de jiu-jitsu e alguém que gosta de viver. E tem amor, muito amor a essa vida e é muito grato pela oportunidade de aqui estar. O presidente já me apresentou, mas é curioso porque, doutor Gilberto, eu, diferentemente de muitas crianças, eu nunca quis ser jogador de futebol, ou astronauta, ou piloto de corrida. Eu nasci querendo ser policial. E, diferentemente do que possa se pensar, isso não foi uma influência dos meus pais ou de ninguém próximo. Ninguém na minha família é policial ou gosta de arma, nada disso. Isso veio comigo, né? Isso veio comigo, eu não sei de onde, não tenho essa resposta, mas meus pais nunca conseguiram me dar dinossauros ou bonecos ou carros e eu só gostava de arma, algemas de instintivo. Na época em decidir o que fazer no vestibular, eu não fazia a menor ideia do que fazer. A minha mãe, assustada, então me levou a uma psicóloga para fazer esses testes de aptidão e ao final a senhora profissional chamou a minha mãe e disse assim: olha, ele é o indeciso mais decidido que eu já vi na minha vida. Porque apesar de não saber o que ele vai fazer no vestibular, ele sabe que ele quer ser policial. Então, a minha mãe na época dava aula na Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, tinha um aluno que era capitão do BOP, e ela falou: olha, meu filho quer ser policial, o que ele tem que fazer? Olha, eu aconselho fazer direito, e foi por isso que eu fiz o direito. E ao longo aí, após formar, enquanto estudava para concurso, eu já tinha passado em alguns concursos, mas não tinha assumido, até por não ter o ensino superior completo ainda. Surgiu uma oportunidade de um escritório de advocacia, me chamar, comecei a advogar para agentes da segurança pública e não parei até hoje pela paixão e pelo amor à causa. Este sou eu, doutor Ricardo. Obrigado. Agora eu vou inovar. Não é nosso convidado, mas é nosso participante ativo sempre. Gilberto Lopes Teixeira. Quem é Gilberto Lopes Teixeira? Olha, eu vou fazer uma nova definição. Eu sou admirador do Cali e do Vitor Malheiros. Depois do depoimento do Dr. Cali, em especial, é um grande amigo que o IASC efetivamente me apresentou, por meio do nosso vice-presidente Cássio e, à época, do nosso tesoureiro Pablo, né? Tive a oportunidade, ainda quando o Dr. Cali era diretor de Polícia Civil, de estar no seu gabinete, na Secretaria de Segurança Pública, e lá fui muito bem acolhido. E, de fato, doutor Ricardo, vendo não só o currículo profissional, mas acadêmico do Dr. Cali, me faz concluir que nós temos ainda, diferente de Hollywood, que faz os super-heróis, que a gente sabe e tem certeza que não existe, mas nós temos aqui no podcast de hoje um herói brasileiro. Um herói que não usa capa, mas que durante 32 anos usou da sua vida pessoal,
deixou filhos, deixou esposa, deixou pais e todo o seu núcleo familiar para lutar por uma bandeira que tem a cor verde, amarelo, azul e branco, para lutar por uma bandeira que tem a cor verde, vermelho e branco de Santa Catarina. Em algum momento a cor da bandeira do Rio de Janeiro, porque o Dr. Cali é carioca por origem, mas que veio para Santa Catarina imbuído dessa causa maior que a segurança pública. E também tem uma irmã policial civil, e agora respondendo a pergunta do Dr. Ricardo, a exemplo do Dr. Vitor, sou formado primeiramente em letras, e minha mãe sempre dizia: meu filho, mas faz direito também, que é um curso bom, é um curso que complementa, e a gente ainda meio arredio, porque desde criança eu adorava estar em sala de aula lecionando, e o doutor Alexandre sabe porque é professor também, e tem uma vida de academia, e quando a paixão da magistratura, do magistério nos pica, não tem como fugir, né? Então já estou indo aí para quase 20 anos de docência e me vejo sempre na qualidade de um eterno aprendiz. E talvez o Instituto tenha sido a minha melhor pós-graduação, né? Já estamos desde 2012 acompanhando a presidência do nosso saudoso comendador Carlim, depois o doutor Ricardo Rosa, comendador Ricardo Rosa, que presidiu o Instituto, e tive a honra, e tenho a honra, de pela terceira gestão seguida estar à frente do Instituto. Mas o que mais me deixa envaidecido é numa tarde de hoje, sexta-feira, onde qualquer um de nós poderia estar aí curtindo a vida, estamos aqui falando de matéria afeta ao direito, matéria afeta à segurança pública, com pessoas que dedicaram a vida, né, ou dedicam a vida a esse bem maior, que é a coletividade e o bem-estar comum, coletivo de todos nós. Queria aqui também pedir que o Dr. Carlos falasse um pouquinho, até porque pertenceu durante muito tempo a um núcleo de inteligência, e faço aqui já a minha primeira pergunta. Dr. Carlos, em termos de segurança pública, como Santa Catarina está em relação a outros estados ou, quiçá, a outros países? Porque a gente costuma reclamar: a segurança não funciona, a polícia não faz nada, né? O leigo tem esse sentimento de desproteção. Mas a gente que é um pouco estudioso, a gente sabe que nós temos níveis altíssimos de credibilidade investigativa, de soluções de problemáticas por parte da Polícia Civil, que é uma polícia, pela sua essência, investigativa, né? Então, eu queria que o senhor, diante desses 32 anos de experiência, pudesse, para o nosso ouvinte, que por vezes pode até ser advogado, mas é leigo no assunto de segurança pública, o que nós temos aí de dados, de números ou de atualizações, doutor Carlos? Bom, nós temos aqui, eu costumo até brincar, que quando eu fui fazer a academia de polícia, que é o curso de formação de CSV, eu falava: não, isso aqui é Brasil. O Brasil é Rio de Janeiro. Aí o instrutor da CADEPOL falava: por que você não volta para o Rio de Janeiro? Eu estou na Suíça brasileira. Os índices aqui, conta fatos no argumento. Né? Para quem é pesquisador, para quem está na academia, nós sabemos que os dados não mentem. Né? E nós temos há 12 anos, desde a série histórica, a redução dos crimes violentos letais intencionais. Isso é uma situação ímpar. Nós temos uma elucidação de crimes, até o que tem respaldo no IDH. Nós temos o maior índice de resolução de homicídios do país. Nós estamos sentados agora, em que pese algumas estatísticas que tem algumas reservas, no local mais seguro do Brasil. Isso é indiscutível. A nossa resolução de crimes, homicídio, por exemplo, que atinge o IDH, o desenvolvimento humano, chega a comparar com o modelo europeu, né? E a gente pensa que você agravar a pena, aumentar a pena, restringir direitos daquela pessoa, que nós somos seres humanos, que cometeu algum ato infracional, algum desvio na sua vida, vai solucionar. Né? Nós temos um exemplo agora no streaming, que foi uma pessoa que ficou presa, um inglês, 12 anos, por um homicídio que ele não cometeu,
E ele passou esse período depois como jornalista, passando uma semana em todos os estabelecimentos prisionais do mundo. E o que mostra aqui? O que os dados mostram aqui? Que quando você ressocializa, dá oportunidades, quando você tem um ambiente salubre e você dá oportunidades, porque não é distribuição de renda, é distribuição de oportunidades. Então você vê que o índice de reincidência cai vertiginosamente. E Santa Catarina é um modelo nessa questão. Né? Eu não estou puxando essa redonda, são dados estatísticos, né? Uma pesquisa tanto quantitativa quanto qualitativa. E quando eu estava já no ano sabático, findando meu mestrado na UDESC, tive a oportunidade de estudar, sem nunca sair dos bancos escolares, tanto na qualidade de professor, como o professor Gilberto falou, como também no corpo discente. Eu fui pesquisar, porque eu fiquei 2 décadas no maciço do Morro da Cruz aqui em Florianópolis. Quem conhece Florianópolis conhece bem isso. E eu fui pesquisar o sentimento daquelas pessoas contra a inclusão social. A minha pesquisa foi baseada nisso, porque eu senti que eu tinha uma dívida social, porque eu só subia o morro ostensivamente. Para cumprir mandado de prisão, cumprir busca com família, crianças dentro daquele ambiente, dentro daquele local, e em outros lugares também, tanto como maciço como direito internacional. Eu queria saber o sentimento daquelas pessoas. E não tem nada a ver com felicidade, tem a ver com falta de oportunidade. Então, a conclusão da minha dissertação é muito clara quanto a isso. E é muito importante. E as prerrogativas e a participação dos advogados na atividade, na preservação dos direitos, na defesa, na apuração da verdade, é tão importante quanto na polícia judicial. Sim, Cali e presidente, se me permitem um gancho, acho que o Cali foi muito feliz em uma fala no meio dessa exposição, quando falou sobre penas altas fazerem segurança pública ou não. E já que nós estamos falando sobre segurança pública aqui, num público seleto, eu acho que é muito importante deixar constado isso, porque por vezes acontece um crime e gera uma tormenta em volta daquilo e fala, vamos agravar a pena, vamos aumentar a pena, e esse sempre é um pleito popular, vamos aumentar a pena. Mas eu faço a reflexão de que essa política, entre aspas, de segurança pública, ela não é exitosa. Na verdade, ela não é efetiva. E um exemplo muito claro, a gente trazendo aí, fazendo uma reflexão, são as multas de trânsito. O fato de ultrapassar um carro em uma via contínua, em uma faixa contínua, é algo que dá uma multa de quase R$2.000. Mas os motoristas constantemente fazem, eu não vou indicar os senhores, mas eu particularmente, por vezes, eu faço. Agora, ultrapassar em um sinal vermelho é algo que nos dá uma multa baixíssima, mas poucos aqui fazem. Por quê? Porque o detalhe não está no tamanho da pena, e sim na pena aplicada. Nos sinais vermelhos ali é uma câmera, e se você passar, você tem a certeza que você vai ser punido. Agora, em faixas contínuas de ultrapassagem, são raras a presença ali da autoridade policial ou não, de câmeras, a verificar isso. Então, não é a pena grande que faz segurança pública, a pena alta que faz segurança pública. O que faz é a pena bem aplicada, a certeza da punição. Né? A certeza de que aquilo ali vai ser punido. Eu até acrescentaria o seguinte, doutor Vitor, eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos. E lá nós temos estados em que a pena de morte é possível e outros não. E se assim o fosse, essa linha de raciocínio, nós teríamos um crime quase próximo do zero nos estados onde há pena de morte, porque ninguém quer se ver na linha de uma execução. E os dados não demonstram isso, né? Continua tendo crime, inclusive naqueles estados onde há a pena de morte, né? E em outros países, como Indonésia e assim por diante. A gente continua vendo, por exemplo, o tráfico de drogas acontecendo, inclusive alguns brasileiros, né, que vão para lá tentar o tráfico e assim por diante. Então, me parece também que, por uma via ou por outra, a alta penalidade não está diretamente ligada à o baixo cometimento de crime, né? Doutor Cali, em que ponto, em que viés a investigação defensiva vem para agregar a segurança pública como instrumento? Bom,
O senhor falou Operação Playboy. Você sabe como iniciou a Operação Playboy? Não. Eu fui passar férias na Indonésia, o hotel esvaziou, aí o recepcionista veio falar comigo e falou: o que você fez? Era os traficantes brasileiros que estavam lá. Aí tentaram me matar, surgiu a Operação Playboy a partir daí. Mas isso é outro assunto, outra oportunidade. Tem 3 quilos editados, a repórter inglesa que mora na Austrália veio para o Brasil para me entrevistar. Como eu não quis divulgar nomes, falar nomes, enfim, ela falou: então teu nome não vai ser no livro. Eu falei: ótimo, eu fiz concurso para policial, não fiz concurso para artista. Então não faço questão nenhuma. Mas começou a Operação Playboy. Mas a investigação, voltando ao estudo da investigação defensiva, esse é o papo longo, que quando começou a investigação que eu participei, eu fiz um relatório de inteligência para a Polícia Federal, outro para a DEIC, e foi a Operação Playboy deflagrada. Mas enfim, mas a investigação defensiva, nós temos unidades policiais com diversos inquéritos policiais, 5 mil inquéritos policiais, boletim de ocorrência, 80 mil boletins de ocorrência, um negócio hercúleo, que o Estado não tem perna, não é porque ele não quer fazer, não é porque ele não consegue fazer, ou o escritório da advocacia também, às vezes, ele necessita de ajudar a apurar a verdade através de uma linha investigativa. E como eu tive essa experiência, a investigação defensiva através do nosso colega, através da advocacia, ela pode muito mais, é muito profícuo ajudar nas investigações, nas teses de apuração da verdade. É sempre interessante você acompanhar, porque ali é a fundamentação para a defesa, para a apresentação do direito durante a ação penal. Então a investigação defensiva é um instituto novo, mas um instituto muito aceito e que deva ser cada vez mais atuado para que possa auxiliar na apuração da verdade nos escritórios de advocacia, nos advogados, para pleitear o direito daquela pessoa, seja ela vítima, seja ela que cometeu uma infração penal. Nada mais é do que a apuração da verdade. E por que a apuração da verdade? Porque as pessoas, por ter trabalhado muito tempo na atividade de inteligência, né, durante 11 anos, né, 1/3 da minha carreira, e em 5 governos diferentes, que eu fazia uma inteligência de Estado, uma inteligência de governo, as pessoas misturam muito o que é inteligência e o que é investigação. A inteligência é a necessidade de conhecer. A investigação é a necessidade de provar, mas ambos buscam a verdade. Então, esse Instituto da Investigação Defensiva é você ajudar nos elementos probatórios para apurar a verdade, ou para pleitear o direito daquela pessoa que cometeu a infração penal. Então, é um instituto que está incipiente ainda. Tem para condenar ou para absolver, né? Para ter certeza que não está condenando alguém inocente. Para apurar a verdade, exatamente, para apurar a verdade. Então, a investigação defensiva, em que pese ser um instituto novo, mas com limitações, né? Ninguém deve exacerbar a autoridade policial ou uma investigação, mas você pode e deve muito auxiliar o Estado na investigação, na apuração dos procedimentos e também durante a ação penal. Então, nós temos que ter muito cuidado, com muitas reservas, para a gente não exacerbar aquela situação, como às vezes exacerbava a inteligência com o escopo de investigar. Às vezes utilizam a inteligência para investigar, e não é isso. E eu dou um exemplo muito simples da divergência da inteligência para a investigação. A inteligência é o seguinte: você sabe, é auxiliar, você colher dados, informações, para produzir um conhecimento para quem tem o poder decisório. A gente faz todo dia, a gente acorda, a gente escolhe que pasta de dente a gente vai usar, que escova de dente a gente vai comprar, que chinelo a gente vai comprar, e a gente usa isso cotidianamente. Nós decidimos o tempo todo. Então nós vamos assessorar o poder decisório. É aquela história assim, aquela área ali é uma área mais perigosa, é uma área deflagrada. Aquela pessoa leva a crer que ele comercializa drogas. É o conhecimento, a necessidade de conhecer. Agora, o elemento probatório, aí é da investigação. Você colher provas para que em juízo a pessoa possa fundamentar a defesa, a apuração da verdade, enfim. Então é parecido, mas é diferente. E a gente não pode misturar isso tudo. E tem que deixar bem claro isso também quanto aos advogados, até onde vai o limite da atuação deles, mas que é fundamental para auxiliar o Estado como um parceiro.
como outros institutos, né? Que nós temos que utilizar para poder apurar a verdade. Eu pergunto ao doutor Manedo, então, que é muito interessante, qual a sua participação no IASC? O que é o trabalho da sua comissão, da comissão que o senhor preside? Obrigado pela pergunta, doutor Ricardo. A Comissão de Segurança Pública do IASC ela é recém-criada, né? Eu tenho a honra de presidi-la, o doutor Calho é o nosso vice-presidente, e assuntos como esse que nós estamos tratando aqui lá serão tratados. Não é necessário que nenhum membro seja especialista em segurança pública, tenha afinidade com a área. É necessário que seja um cidadão disposto a conversar conosco sobre a sua visão de mundo, sobre a sua visão de segurança, de modelo de Estado, etc. Nós pretendemos, né, ser aí mais um braço de discussão acadêmica do IASC e até de posicionamento quando for necessário, né? O IASC tem uma atuação brilhante a nível estadual e nacional, nunca demonstrando inércia perante fatos. Então, por vezes aí nós vemos notas de repúdio, notas de agradecimento, notas de aplauso, notas de reconhecimento, e nós queremos ser um braço do IASC, então, nesse ponto, e fazer o que for necessário. Manifestação a favor de determinada situação da segurança pública, manifestação contrária, como for necessário, sempre dentro, e aí está o ponto da técnica. E o IASC tem esse diferencial, como o Dr. Carlos já adiantou ali no início, nós não temos só advogados em seus quadros, e essa pluralidade nos dá uma credibilidade a mais em muitos temas. Eu, por exemplo, também atuo muito na defesa de policiais militares, no âmbito da justiça militar. E isso também é um tema que tem que ser trazido à tona quando a gente fala em segurança pública, porque a segurança pública não é só polícia civil, nem agente prisional, nem IGP, também tem a própria polícia militar, e a atuação dos policiais hoje ela é extremamente complexa. Nós vivemos tempos, né, para os agentes da segurança pública muito complexos, né? A credibilidade dos policiais está cada vez mais baixa, não por vontade, mas porque, né, assim o Estado cada vez mais duvida da palavra dos policiais, cada vez essa atuação tem que ser mais endossada. Então esse é um ponto que a gente busca discutir, trazer essa credibilidade aos agentes da segurança pública como deve ser. Aliás, eu acho que o acesso à informação traz um ônus, mas também traz um bônus, né? Ou vice-versa. Por que eu digo isso? Porque às vezes, e a gente tem visto aí nos últimos tempos, essas séries norte-americanas, e muitos dos brasileiros ficam vendo o sistema americano e acham que no Brasil é a mesma coisa, e acham que o policial do Brasil é igual ao policial americano e vice-versa. A bem da verdade é que tanto lá quanto aqui nós estamos com constituições diferentes, né, um corpo legislativo, né, um emaranhado diferente, estruturas de pessoal e de apoio diferentes, mas eu trago aqui alguns dados que, porventura, pode também ser um campo de atuação do Instituto. Recentemente, nós tivemos aqui no podcast a presença do professor João Adilson Flores, ex-secretário de Estado, vereador, psicólogo, mas também do seu filho, promotor e agora conselheiro do Tribunal de Contas, o Dr. Aderson Flores, que também é membro do Instituto. E o Dr. Aderson Flores recebeu recentemente a incumbência de ser o relator temático da segurança pública no Tribunal de Contas do Estado. Então percebam que um tribunal administrativo se vê preocupado e responsável com a temática de segurança pública. Então, de que modo pode o Instituto emprestar conhecimento ou beber do conhecimento que lá vai ser produzido, até por conta de ser um tribunal que tem acesso a informações públicas de investimento, de dinheiro público investido em segurança pública, de maneira que eu vejo também um portfólio a mais à disposição do Instituto, do Tribunal de Contas e de todo esse pessoal que lida com segurança pública, né? Há pouco nós fazíamos aqui uma discussão, uma reflexão sobre rede de contatos, né? Rede de apoio e segurança pública, penso eu, como leigo, e o Dr. Cali está aqui para poder corroborar ou discordar, segurança pública passa também por uma rede de conexões, né? De operadores da segurança pública, de instituições que dão respaldo à segurança pública.
de entidades, organismos que, dentro dessa rede complexa, fortalecem ou enfraquecem a segurança pública de determinada região. A bem da verdade, e aqui fazendo um contraponto, também aproveitando a experiência do Dr. Cali, que vem oriundo de um estado em que a segurança pública é muito discutida, que é o estado do Rio de Janeiro, e aqui com todas as vênias e com todo o respeito ao povo carioca, mas nos últimos tempos nós temos visto aí todo o governador do Rio de Janeiro envolvido com corrupção, envolvido aí com prisões. E aí eu faço a seguinte pergunta, doutor Carlos. Nós temos visto aí algumas séries, alguns filmes, que são baseados, alguns em fatos, outros em ficção, mas a bem da verdade é que segurança pública carrega no seu bojo a questão da corrupção, né? Os povos em que a corrupção é endêmica, é mais acentuada, a segurança pública, por vezes, tem algum calcanhar de Aquiles. Qual é essa relação, eu pergunto aos nossos convidados, entre corrupção, segurança pública, quais alternativas, que remédios a gente pode propor e por que, com todo o respeito, o Rio de Janeiro chegou aonde chegou, né? E aí me parece que a indústria do cinema tem explorado esse déficit no Rio de Janeiro, né? E esses filmes que têm ganhado prêmios mundialmente. Para mim, às vezes, é vergonhoso saber que no nosso país nós temos uma Suíça, mas também nós temos, sei lá, uma Colômbia ou uma coisa nesse sentido. Para reflexão dos colegas. Posso falar? Bom, eu tive a oportunidade de trabalhar no Rio de Janeiro pouco tempo, né? Foram 2 anos, mas que valeu a 2 décadas de Santa Catarina. O problema do Rio de Janeiro, tem uma biografia agora falando sobre a história do Brasil, é uma professora da USP e outra da Universidade de Minas Gerais, justamente que ela fala da tradição histórica, né? Eu vejo que são 2 coisas. Para a polícia, uma vez perguntaram para mim na imprensa, qual você acha que é a solução para a polícia? Eu falei, eu vou resumir numa palavra só, comprometimento. A pessoa comprometida, ela vai buscar o fato, ela vai apurar a verdade, ela vai investigar, ela não vai desistir. E para a sociedade como um todo, educação. Educação. Não tem como. Qual é o grande desafio do século XXI? Eu costumo falar isso nas palestras que eu sou convidado a proferir. Nós temos 2 grandes desafios do século XXI, que são os recursos humanos e os recursos tecnológicos. Mas não existe recurso humano. Para alguém programar alguma coisa, tem que ter um programador. Então, o grande desafio da humanidade sempre vai ser o recurso humano, porque o ser humano é falível. Em que seja a espécie perfeita no sentido da complacência divina, que nós temos diferenciado, que é o raciocínio. Nós temos muito que evoluir ainda, e o Rio de Janeiro foi uma tradição cultural histórica. Primeiro a realeza portuguesa evadida veio para cá e ocupou o Rio de Janeiro. Foi ver Rio de Janeiro. Depois virou capital do Brasil. Virando capital do Brasil, era o servidor público, onde com o escopo baseado na burguesia e na nobreza europeia, que trabalhar era feio, que ele tinha que ter aquele valor, porque o rei sou eu, o rei o sol, o rei divino, né? Da Idade Média, era uma coisa que não era vista com bons olhos, porque ele queria usufruir apenas dos benefícios do serviço público, e depois dos benefícios do Estado, e depois que você cruza o tapete vermelho, o Ferreirinha fala muito isso, que é do mercado de consultoria, que ele fala, o paladar não retrocede. Então, você passa a ter historicamente isso imbuído no cidadão, e nós temos outro estado, que eu vou declarar no próximo, que também está bem complicado a situação, e eu mesmo também, com a mesma cultura. Né? O Brasil foi praticamente outro país a abolir a escravatura. E eu costumo falar, quando eu fui estudar o Maciço Moro da Cruz, falar, não, eu vi imprensa de grande porte, falar, não, porque tem que tirar aqueles invasores. Não! Como começaram as favelas no Rio de Janeiro? As pessoas libertaram os escravos, foram libertos, eles moravam no que é chamado cabeça de porco, inclusive o IBGE usa isso como dado estatístico, como moradia, as cabeças de porco. E a partir daí falaram, não, você pode morar lá no Morro da Providência, você vai morar lá e leve as madeiras
onde você morou, porque o centro da cidade virou um local de grande valor para poder especular. E Santa Catarina não foi diferente, só que em vez de levar as madeiras das cabeças de porco, eles levaram as madeiras dos barcos abandonados aqui, que também foi ocupação. Tanto é que o Mocotó é chamado Morro do Governo. Entendeu? É todo um processo cultural desconstrutivo que nós temos que reconstruir no mínimo a médio prazo. Ah, porque essa geração está fazendo, não, porque para aquela pessoa, você imagina, uma vez perguntaram para o ex-chefe de polícia do Rio de Janeiro o que ele achava da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele era chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, eu achei aquilo brilhante. Ele falou, a polícia é excelente, porque você imagina uma pessoa chegar e falar, não, você vai sair 5 horas da manhã, vai trabalhar, eu estou fazendo um movimento de um fuzil, de uma arma de longo, vai lá trabalhar, vai voltar, vai pegar 3 conduções, vai voltar ao final da noite e vai ficar alojado lá em cima. Você vai ficar. E acuar aquele povo lá em cima. Entendeu? Então, é o que o FMI, na década de 80, quando estava renegociando a dívida do Brasil, ele falou quando ele estava renegociando a dívida, o Edmar Basta, o ministro, naquela época, falou, se o seu vizinho está passando dificuldade, ele vai lhe pedir açúcar. Se ele não te der açúcar, ele vai tomar o açúcar. Então, foi uma questão ali, entendeu? Cultural, foi uma desconstrução que é explicada historicamente. E foi que eu costumo brincar do carioca, falo assim, o carioca faz o seguinte, eu sou carioca, eu fico brincando com ele, falo assim, você faz o seguinte, vamos dividir o suco? Você divide, eu escolho. Né? Eu costumo brincar, então quer dizer, é todo um movimento que ensejou, né? Depois foi capital, no Brasil ninguém queria sair do Rio de Janeiro, foi comprovado isso por pessoas que estudaram, que pesquisaram. Não é uma questão de achismo, é uma pesquisa científica, doutor. Muito importante essa reflexão. Isso nós temos que... E aqui foi uma colonização diferente, e a ocupação do morro também foi diferente. Ninguém invadiu nada, então vamos pesquisar antes da gente falar, desculpa a expressão, foi uma bobagem. E foi a minha pesquisa. Eu lembro que eu peguei bem na pandemia o meu mestrado, no primeiro trimestre lá, no primeiro semestre lá, eu li 35 livros só sobre favela. Porque eu vivia ali. Eu convivia com ele, falando, por que a oportunidade? Né? E a legislação realmente é para todos, a oportunidade é para todos, então nós temos que ter essa grande discussão sobre e por isso que o Rio de Janeiro está passando grande dificuldade. Isso, a Pelma, em 76, ela veio para cá, uma inglesa, para pesquisar as construções, as favelas. Ele já tinha 600 favelas no Rio de Janeiro naquela época. Então é um lugar complicado. Né? E você vai explicar para um gurizinho lá, que ele vê aquele cara com tênis importado, com fuzil, porque é igual para a gente, vou dizer, para as pessoas, assim, classe média, vamos dizer, tem um veículo melhor, para ele ter um fuzil. Sim. Aí ele bota a foto da namorada, ele bota o escudo do time de futebol que ele aprecia, para que ele é um status social. E como é que você vai desconstruir isso? Educação. Formação, conscientização. Mas não educação no sentido só de ensino, é muito mais. É a conscientização. É você não fazer, é a definição. Uma vez eu fui convidado para dar uma palestra sobre ética em época de transformação digital no MEC, no DataPrev. Aí sobre ética, o que é ética? Ética não é fazer aquilo que é errado porque ninguém está vendo. É porque não é correto fazer. Então eu acho que é por aí. E, presidente, se me permite, né? O ministro Barroso costuma dizer que não há resposta certa para a pergunta errada, né? E eu costumo dizer que não há resposta simples para a pergunta complexa. A sua pergunta foi extremamente complexa, né? Por que o Rio de Janeiro está onde está? E a pergunta não tem uma resposta simples. É uma conjuntura, o Dr. Carlos já falou muito bem, que perpassa não só pela condição histórica, como também por uma condição geográfica e assim por diante. Mas a sua pergunta, o senhor também falou na introdução sobre a questão de recursos, né, sobre a questão do Tribunal de Contas, e não há como falar em segurança pública sem falar em recursos. Né? Primeiro, não só por equipamento, ou seja, material, então é necessário arma, é necessário viatura, mas também é necessário pessoal e pessoal bom, então instrução, bons professores, boa academia, assim como
como o Cali colocou também. Então, assim, não há como separar as coisas. E aí, quando a gente fala em segurança pública, a gente não fala também só nessa violência de favela. A gente fala, como o senhor muito bem colocou, na questão da corrupção. Por que nós estamos onde estamos? Porque, com certeza, ao longo dessa nossa história tupiniquim, muito dinheiro nosso de educação foi desviado, muito dinheiro de segurança pública foi desviado, muitos direitos de cidadãos foram cerceados, né? E nada disso é algo isolado. Tudo isso está muito encadeado, muito dentro de um contexto que explica os resultados, né? Uma última pergunta, porque lamentavelmente já temos usado nosso tempo importante. Agora, olhando o outro lado da moeda, olhando o cidadão. O que o cidadão deve fazer, também ele, não ficar só esperando do Estado, também o que ele deve fazer para se precaver um pouco? Tá, velho. Não, doutor. Sempre eu inicio agora. Comendador Ricardo, eu acho que repassar valores, como disse, não é uma resposta, não é um gabarito, não é uma pergunta que tem um gabarito. Acho que valores, acho que repassar valores aos seus familiares, ao seu núcleo. E claro, um mínimo de segurança, um mínimo de cautela que nós devemos ter é fundamental, né? Ninguém espera, ninguém pretende dormir com a porta aberta nem com o portão aberto. É fundamental que a gente se preocupe um pouco também, não dá para deixar só na função do Estado, mas Cali, me cumprimente, por favor. Eu acho que a gente não pode ter essa dicotomia distante do cidadão com o servidor público como as forças públicas, operadores de segurança pública. Nós temos que estar integrados. O conhecimento só faz sentido quando ele é compartilhado. Então nós temos que entender que o cidadão ele é também responsável pela segurança pública. De alguma maneira, se ele viveu a coisa toda, não é o famoso não é comigo, né? É o primeiro passo. Ele também faz parte desse processo. Não só quando ele é atingido, quando ele é alvo, ou quando um ente querido seu sofre alguma subtração de patrimônio, de uma vida, ou uma lesão, enfim. Então, e ele deve cobrar, ele deve discutir, ele deve debater. Nós não podemos perder o diálogo e nem entender que a teoria de Montesquieu caiu por terra, porque nós não podemos deixar o poder político, o poder econômico e o da mídia se subtrair o poder executivo, legislativo e judicial. Eu acho que nós temos que fazer isso e a democracia só tem sentido quando ela é participativa do seu cidadão. Não é só do gestor, é do cidadão que é integrante da sociedade. Então é tudo um compartilhamento de conhecimento e de aprimoramento. Isso que nós estamos fazendo hoje é preciosíssimo. É um encontro informal, sexta-feira, como eu falou, a gente podia estar fazendo outra atividade, está com o filho, está passeando, nós estamos aqui, porque o debate é fundamental. Nós temos que definir, porque nós não podemos ficar, vou tentar ser breve, com a Belíndia, como também o falou, como foi colocado. Nós não podemos ter a legislação da Bélgica, nada contra a Índia, a realidade da Índia. Isso foi falado lá na década de 80 também. Nós temos que ter, porque nós temos que ter uma definição bem clara. O cidadão ele tem que escolher os representantes muito bem escolhidos, porque nós temos que definir se nós queremos 3 felons perpétuo, modelo norte-americano, ou nós queremos o modelo ressocializante europeu. A gente tem que investir na segurança pública, a gente tem que investir também no estabelecimento prisional, a gente tem que investir, resumindo, no ser humano. E o ser humano com cidadania. Doutor Carlos, mais uma vez obrigado pela presença ilustre, pelas reflexões, doutor Vitor Malheiros igualmente. Rogo que a nossa Comissão de Segurança Pública possa ser muito profícua. Me faço lembrar aqui de algumas reflexões, enquanto os colegas conversavam e falavam, e me veio à mente o que Freud costumava muito a questionar dos seus pacientes, dos seus estudos, qual a nossa coparticipação no caos que se apresenta, né? Então, falar de segurança pública, seja positivo ou negativo, implica em dizer que nós somos copartícipes da situação que se apresenta, seja ela positiva ou seja ela negativa. O que podemos fazer para mudar?
não tem dinheiro, o que pode ser feito? E aí aqui eu termino a minha fala dizendo que na década de 90, fim de 80, eu me lembro quando ainda não tinha esse negócio de UFC e tal, tinha lá a família Grace que entrava e ninguém dava nada por eles, aqueles caras tudo magrelo, não sei o quê, e os caras todos americanos, europeus, fortes, bombados, e ele com aquelas técnicas de jiu-jitsu que ninguém conhecia, eles dominavam a fé. E pelo que me consta, e aí aqui faço rememorar a trajetória de 32 anos do Dr. Cali, pelo que me consta, foi o Dr. Cali que implantou o jiu-jitsu em Santa Catarina na Polícia Civil. E me faz lembrar que nós não podemos, até não ter recursos suficientes, nós podemos não ter a estrutura suficiente, mas quando a gente tem a palavra que o Dr. Cali falou, comprometimento, né, de tentar fazer por outras vias, que talvez não sejam as vias convencionais, mas trazendo o jiu-jitsu para o corpo da Polícia Civil foi uma forma de inovar, né, e transformar os nossos policiais, os nossos agentes públicos de segurança pública, diferenciado daquilo que todo o mundo costumava fazer, achar que bastava dar ferramental, né? Então, mais uma vez, eu quero aqui dizer ao Dr. Cali a minha admiração. Tive a honra de testemunhar a homenagem que ele recebeu no fim da sua gestão profissional na Assembleia Legislativa, um vídeo institucional que lá assisti comovido, não só pelas lágrimas que vi sair do Dr. Cali e sua esposa, mas por saber que foi uma homenagem muito justa a um ser que dedicou 32 anos da sua vida pela segurança pública. Mais uma vez agradeço a presença do Dr. Cali, do Dr. Malheiros, agradeço mais uma vez a Juliana Lima, que sempre nos trata muito bem aqui no CAASC, agradecer ao nosso sempre presidente Juliano Mandelli e a nossa presidente da OAB Catarinense, doutora Cláudia Prudêncio. Doutor Ricardo, o encerramento com o senhor. Também refaço os agradecimentos, cumprimento, agradecido pela exposição dos nossos convidados, realmente importantíssimo o tema de hoje, claro, o doutor Cali e o doutor Malheiros. Eu antecipo, né, os agradecimentos que eu disse, parte das palavras, a palavra para as considerações finais, para que possamos dar encerradas. Doutor Cali. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, reiterar o debate, a reflexão, da participação como integrante da sociedade. Eu só tento cumprir o meu papel e continuar ajudando as pessoas que para isso que nós temos ao mundo. E agradecer de coração ao comendador Ricardo, ao presidente Gilberto, ao doutor Malheiros, por essa oportunidade, por esse dia, porque, como o doutor Gilberto falou, a gente podia estar curtindo, fazendo outra coisa na praia, eu estou aqui, eu estou curtindo. Sem querer usar a linguagem, eu adoro esse debate, a reflexão, essa oportunidade, e é muito bacana ter tido essa oportunidade. Agradeço muito a sua ter essa oportunidade de estar aqui, esse debate, que eu sempre aprendo tão eloquente e tão profícuo para todos os advogados, para todas as pessoas que estão nos ouvindo também. O agradecimento é nosso. Da mesma forma, já considerando aí o avançado da hora, eu vou agradecer também ao nosso presidente, nosso comendador, assim como o Castro e a OAB, agradecer muito ao Cali, agradecer a oportunidade de convidar todos para que os membros aí de ASC para que participem da nossa comissão, dos nossos eventos e sempre em pé e às ordens. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.